Você já se perguntou como que os personagens dos animes que você gosta e acompanha conseguem fazer coisas incríveis? Socos absurdos, poderes extravagantes, super velocidade e entre várias outras coisas. E então eu venho aqui te ajudar a desvendar alguns segredos por trás dos superpoderes. Vamos entender a física por trás das cenas mais empolgantes e descobrir como que a ciência se mistura com a imaginação dos animes. Na luta contra o Pain, o Naruto ele demonstra como o princípio da conservação de energia se manifesta de uma forma bem poderosa. O Naruto utiliza o modo sábio, absorvendo o chakra da natureza ao seu redor. E essa absorção não apenas amplifica o seu poder, mas ela também reflete o conceito físico de transformação de energia. O Naruto ele converte essa energia em seu próprio chakra. Dessa forma ele consegue realizar os jutsus de forma muito mais eficaz e poderosa. E isso acaba ilustrando perfeitamente como a energia ela não é criada do nada, mas sim transformada de uma forma para outra, seguindo os princípios da conservação de energia da física. E nesse contexto, a habilidade do Naruto em utilizar o chakra da natureza e transformá-lo em energia utilizável, ela destaca não apenas a sua força como ninja, mas também a sua compreensão intuitiva dos conceitos fundamentais da física, adicionando ainda mais uma camada de profundidade dentro desse protagonista tão marcante. Na luta entre o Luffy e o Enel, no arco de Skypiea de One Piece, o confronto entre seus poderes ele é realmente bem interessante no ponto de vista da física. Enquanto o Enel ele possui poderes elétricos, a qual ele conseguiu comendo uma Akuma no Mi, a Goro Goro no Mi, Luffy tem um poder de borracha, graças à fruta que comeu, a Gomu Gomu no Mi. E quando o Enel dispara um golpe com mais de 100 milhões de volts contra o Luffy, o anime explica que devido à sua natureza de borracha, o Luffy acaba sendo um isolante elétrico. Isso significa que a eletricidade tem dificuldade em afetá-lo. E para entendermos o impacto desse golpe no Luffy, a gente pode comparar a resistência elétrica de um corpo humano com a da borracha. A resistência do corpo humano é de aproximadamente 100 mil ohms, enquanto a da borracha é de cerca de 10 trilhões de ohms. E então, usando a lei de Ohm, nós podemos calcular qual que é a corrente elétrica que passa pelo corpo do Luffy após o golpe de Enel. Com uma voltagem de mais de 100 milhões de volts e uma resistência de 10 trilhões de ohms, a corrente elétrica resultante ela acaba sendo muito baixa, apenas cerca de 10 elevado a menos 5 amperes. E essa quantidade ela acaba sendo tão pequena que o Luffy sequer sente o golpe do Enel. Isso demonstra como a natureza de borracha do corpo do Luffy atua como um isolante elétrico muito eficaz, protegendo contra os efeitos prejudiciais da eletricidade e do poder de Enel. Então, além de oferecerem uma batalha extremamente emocionante, essa cena mesmo, ela exemplifica como o próprio Eiichiro Oda, o criador do One Piece, ele se preocupa não só com seus enredos, mas também com a parte física. Ele incorporou inteligentemente os conceitos físicos na sua narrativa, transformando-a em uma oportunidade de aprendizado sobre resistência elétrica e eletricidade. Esses dias também, quando eu tava assistindo One Punch Man, eu me deparei com uma cena um pouco inusitada, que eu não tava esperando. Nos últimos episódios de One Punch Man, quando o Saitama ele luta contra o Boros, ele acaba levando um golpe onde ele é arremessado para a lua. E essa cena em si, ela é muito boa, não apenas pelo confronto, porque foi muito massa, mas também pela atenção aos detalhes físicos, como a ausência do som quando o Saitama é enviado para a lua, pelo golpe de Boros. Quando o Saitama é arremessado para a lua, a cena se torna silenciosa. Isso se deve ao fato de que o som ela é uma onda mecânica, que requer um meio material para se propagar, como por exemplo o ar. Já na lua, onde não há atmosfera, não existe um meio para a propagação do som, o que resulta em um silêncio absoluto. Onde talvez alguns não tenham percebido, mas para quem sabe um pouco sobre física, foi bem interessante, bem legal. O Midoriya em Boku no Hero, ele oferece um exemplo intrigante de como os princípios da energia cinética eles podem ser aplicados em suas batalhas como herói. A herança herdada por All Might, One for All, confere a ele uma incrível capacidade de gerar movimento e impulso, resultando em altas velocidades e poderosos golpes. E durante algumas batalhas, a gente pode perceber que o Midoriya ele utiliza a sua velocidade de movimento para criar e manipular a energia cinética. Ao correr em direção a um oponente, ele acumula energia cinética em seu corpo, que é então transferida para o seu punho ou para sua perna
no momento de impacto, aumentando significativamente a força dos seus golpes. A energia cinética, que é a energia do movimento, ela é convertida em energia potencial quando o Midori ele se prepara para o golpe e então transformada novamente em energia cinética no momento do impacto, resultando em danos devastadores ao seu oponente. Então é isso, muito obrigado por terem assistido. Esse foi um pouco sobre as físicas dentro dos animes. Futuramente, quem sabe, a gente pode continuar com isso. Ele é feito para o nosso projeto do grupo PET Física da Universidade Federal de Roraima. Eu espero que tenha sido de bom agrado e que tenha resultado pelo menos um pouco o entendimento da física e relacionado elas com os seus animes preferidos. E a gente se vê em um outro dia. Até a próxima.